Olá, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre catéter venoso central. Antes de falar sobre catéter venoso central, eu queria contextualizar para vocês uma vivência que a gente acaba construindo durante o componente. É, é muita informação durante o curso técnico. A gente recebe muita informação, porque são vários componentes, um atrás do outro, e isso faz com que a gente fique um tanto ansioso durante esse processo. Porque agora que eu vou falar sobre catéter venoso central, é um assunto importante, porque eu não posso chegar na minha prática de enfermagem, nos meus estágios, e não ter conhecimento sobre um catéter venoso central. Então, é por isso que eu vou falar sobre isso hoje na nossa aula, tá? Mas que essa ansiedade, ela passa durante a nossa prática profissional, quando a gente vai para a linha de frente. Eu digo que tudo é comportamento, tá? Depois que a gente começa a repetir um comportamento, a gente começa a se acostumar com esse comportamento. E é bem assim na área da enfermagem. Quando a gente começa a trabalhar, a gente se assusta, a gente acha que a gente não vai conseguir, porque é muita informação. A gente entra no hospital e começa a enxergar vários medicamentos e utensílios que a gente não via, nunca viu antes, e isso assusta um pouco, mas conforme vai passando o tempo, as semanas, a gente vai se adequando, e quando a gente percebe, a gente já está familiarizado com aquilo, e aquilo se torna algo natural. Então, é questão de processo mesmo, tá? Então, com certeza vai assustar um pouco vocês, essas várias informações que vocês construíram durante o componente, seja comigo, seja com outro professor, mas isso faz parte do processo. Então, a gente precisa se reinventar e se redescobrir em relação a essas novas oportunidades e esses novos conhecimentos que surgem para a gente, tá? Então, para falar um pouco sobre catéter venoso central, ele é diferente, pessoal, de um catéter venoso periférico. O catéter venoso periférico é aquele catéter que a gente utiliza para punção normal, aquele que a gente faz na escola, nas aulas práticas, aquele que a gente sente uma dor, vai no pronto atendimento, faz uma medicação rápida, aquele é um catéter venoso periférico, tá? Agora, quando a gente fala de catéter venoso central, ele é um catéter mais longo. Ele é um catéter mais longo, e quem faz a introdução desse catéter e quem tem a aptidão profissional para fazer esse procedimento é só o médico. Então, esse é um procedimento que é feito pelo profissional médico, tá? E os cuidados direto com esse catéter venoso central, principalmente o curativo. Quem faz o curativo no catéter venoso central é o enfermeiro. Então, isso é competência do enfermeiro fazer esse curativo, tá? O técnico, ele vai observar todas as possibilidades de possíveis infecções nesse catéter, mas quem faz o curativo é o enfermeiro. Então, eu separei alguns tópicos, também separei algumas imagens para poder mostrar para vocês. E quem é que recebe essa indicação desse catéter venoso central? Esse procedimento, ele é ofertado principalmente para pessoas que estão em quimioterapia, tá? E esse catéter, ele é introduzido na subclávia, que é nessa região aqui, que eu vou até mostrar a foto para vocês agora. Ele é introduzido nessa região. E por que que uma das indicações é para o paciente que está em quimioterapia? Porque eu sei que o paciente em quimioterapia, ele tem as veias um pouco são mais sensíveis, não tem muita irrigação, o fluxo sanguíneo está um pouco debilitado, então o médico oncologista, ele sempre vai optar por um catéter venoso central, porque é mais fácil, o paciente não vai sentir tanto desconforto, não vai ser picado infinitas vezes. Outra situação também é em pacientes que são internados em unidades clínicas.
aquele paciente que está acamado há muito tempo, que a cada 3 dias tem que puncionar um novo acesso, e ele já não tem mais acesso venoso para eu puncionar, e ele está internado há muito tempo. A gente pode conversar com o médico assistente, e ele pensar na possibilidade de passar um catéter venoso central. Até para eu não ficar fazendo o paciente sofrer toda hora, né? De 3 em 3 dias, indo funcionar um acesso novo e acaba machucando o paciente de certa forma. Então, a gente pode conversar com o médico sobre essa possibilidade de passar um catéter venoso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a foto para compartilhar. Tá aparecendo. Pessoal, deu erro aqui no aplicativo que eu uso para gravar a aula e eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. Deixa eu dar uma olhada, ver o que está acontecendo aqui. Ele não está. Eu vou parar essa gravação e aí eu gravo um outro vídeo e tento compartilhar a tela, porque nesse aqui eu não consegui, tá? Então eu vou cancelar aqui e vou tentar gravar um outro que eu consiga compartilhar a tela para vocês. Porque se eu explicar sem compartilhar a tela, vocês não vão conseguir entender. Acho que agora deu aqui. Vamos ver. Ah, tá. Show, consegui arrumar. Essas aulas remotas, a gente acaba, às vezes, apanhando para a tecnologia. Então, as partes anatômicas que a gente opta por passar o catéter venoso central, claro que quem passa é o médico, mas a gente precisa saber que as áreas mais específicas que eles vão utilizar para passar esse catéter é na jugular, na subclávia, na axilar ou na femoral. Axilar e femoral a gente não vê muito na prática, porque é muito difícil um paciente se adaptar com um catéter na femoral, porque ele vai se movimentar, ele vai acabar aumentando as chances de perder esse catéter, pode machucar, então, conforme o desenho, esse é o principal local que o médico ele escolhe para passar o catéter. Então, na subclávia, tá? Ó, esse catéter ele é instalado aqui na subclávia. E se vocês perceberem, esse catéter, ele vai direto no coração. Ó, então por isso que ele é uma via que nós precisamos ter bastante atenção, porque sempre que eu for fazer um medicamento pelo catéter venoso central do paciente, o funcionamento e o efeito dessa medicação é instantânea, porque eu vou administrar e vai direto no coração desse paciente. Então, eu preciso realmente ter uma atenção redobrada com esse catéter. Esse catéter também ele é utilizado em atendimentos de urgência e emergência, mas apenas em pronto atendimento de alta complexidade. Então, são aqueles grandes centros que os pacientes chegam e tem um médico pronto esperando para passar um catéter venoso central. Isso aqui em Santa Maria a gente não vê muito, tá? Quando chega um paciente em estado crítico, a gente sempre vai tentar puncionar um acesso venoso periférico. Lembrando que esse acesso venoso periférico que eu for puncionar em paciente em situação de urgência e emergência, tem que ser em uma veia calibrosa, tá? Eu não posso puncionar um paciente com catéter 22 para uma situação de emergência. Não tem como, porque eu preciso puncionar ele com
com catéter que seja calibroso e que seja em uma veia calibrosa, porque quando o paciente ele está em situação crítica, eu preciso de grandes volumes, então eu preciso instalar um soro rápido e eu preciso fazer várias medicações que uma veia não calibrosa ela não aguentaria, tá? Então a gente sempre tem que optar por uma veia mais calibrosa em situações críticas de atendimento. Bom, uma das vantagens desse catéter venoso central é que ele dura muito mais. Então, o catéter venoso central, ele dura até 15 dias. Já o catéter venoso periférico, a gente tem que trocar de 3 em 3 dias, máximo 5 dias. Então, questão de conforto para o paciente é melhor. Só que a gente precisa ficar atento a qualquer sinais de infecção nesse catéter. Então, se eu for fazer o curativo e eu percebo que tem algum tipo de secreção, outra coisa que eu preciso ficar muito atento em relação a esse catéter e a esse paciente. Bom, esse meu paciente, ele tá com catéter venoso central e ele está fazendo temperatura. Só que ele está fazendo uso do antibiótico, só que essa temperatura ela não cede nunca. E eu vou fazer o curativo no catéter venoso e eu percebo que ele está infeccionado, tem secreção na incisão desse catéter. Bom, aí eu preciso ampliar o meu olhar e pensar. Esse paciente ele está fazendo febre e ele não está cedendo à febre. Bom, ele tem um processo infeccioso no catéter venoso central que eu percebi. Então, eu preciso pensar que esse catéter venoso central, ele vai direto no coração. Bom, então, se está com secreção na incisão desse catéter, tem grande chance dessa infecção ir para a corrente sanguínea muito rápido e ir para o coração muito rápido. Bom, quando tem alguma infecção dentro do meu organismo, principalmente na corrente sanguínea, qual é a primeira linha de defesa do meu corpo? Ele vai desenvolver temperatura, porque a febre, ela aparece para dizer, ó, tem alguma coisa errada, vamos ter que investigar. Então, é bem esse exemplo que eu contextualizo para vocês nessa situação do catéter venoso central. Sempre ficar atento a qualquer tipo de secreção ou vermelhidão na região da incisão do catéter, tá? Isso é importante. Se o paciente estiver fazendo febre e ter secreção, a gente vai ter que conversar com o enfermeiro e dizer, olha, o paciente está fazendo febre, percebi que lá na incisão do catéter tá bem, tá vermelho, tá edemaciado, essa febre ela não cede, então a gente vai ter que tirar o catéter. Aí conversa com o enfermeiro e o enfermeiro pode tirar esse catéter. Aí quando a gente tira o catéter, a gente avisa o médico e o médico vai avaliar se vai fazer outra colocação de outro catéter ou vai manter o acesso venoso periférico, que é aquele mais comum, tá? Então, as chances de infecção em pacientes que usam catéter venoso central, ela é maior, como eu falei para vocês, porque é uma incisão que vai direto no coração. E se falando de infecção relacionada ao catéter venoso central, eu falo muito da questão de infecção hospitalar. Infecção hospitalar é algo bem sério. E por que que tem tanta infecção hospitalar, pessoal? É porque eu vou manusear esse catéter e eu não vou lavar as mãos. Porque se o paciente está isolado, está usando um catéter venoso central, eu tenho que higienizar a minha mão antes de tocar nesse paciente. Porque se eu atender outro quarto, tá? Paciente com uma patologia em outro quarto, vou lá, atendo e não lavo a mão e vou tocar nesse catéter, eu posso levar micro-organismo para essa pessoa e esse micro-organismo, ele ir direto para o coração, como a foto mostra. Então, por isso que pacientes com catéter venoso central e que estão em internação clínica ou crítica, aumenta muito a probabilidade de desenvolver uma infecção hospitalar, tá? E essa infecção hospitalar, principalmente, é causada pela não lavagem correta das mãos. Então, a gente precisa ficar bem atento a esse simples gesto de lavar as mãos, mas a gente pode realmente salvar uma vida quando a gente faz a higienização correta.
Então, a gente tem que ter esse olhar ampliado para esse paciente. Quando eu digo olhar ampliado, é perceber, bom, como que está a incisão cirúrgica dele. Quando eu falo incisão cirúrgica, é a incisão do catéter venoso central. Está vermelho, não tá, tá saindo secreção, não tá, o paciente está fazendo febre. Quando eu toco naquela região ali, o paciente sente dor, a expressão facial dele como que fica. Porque se é um paciente que está internado em UTI, eu preciso realmente pensar e observar a, a característica facial dele, porque é através disso que eu vou conseguir perceber se o paciente está com dor, se não está. Então, se o paciente ele está acamado em uma unidade de terapia intensiva, está usando um catéter venoso central e ele faz expressão de dor, eu preciso pensar nesse olhar ampliado, nesse olhar clínico ampliado e perceber, bom, pode ser que ele esteja com dor naquela região ali do catéter. Vou dar uma olhada, vou ver se não está vermelho, se o curativo está limpo, se está seco, tudo isso a gente precisa perceber, certo? Eu tenho um desenho aqui para vocês para explicar como que funciona. Então, aqui, assim, tá? O catéter ele é instalado direto no coração. Agora eu preciso explicar para vocês outra particularidade desse catéter. Aqui. Esse aqui é um catéter que a gente utiliza na área da saúde, tá? Vocês podem ver que ele tem essa parte aqui, que é a que vai ficar direto no coração. Lembrando que é só o médico que vai fazer esse procedimento de instalação desse catéter. Aqui ele tem as duas vias, tá? Aqui é os clamps, que vocês já devem ter visto em outros componentes. Mas a parte que eu queria explicar para vocês é essa aqui, ó. Essa região aqui, ela vai ficar fora, tá? Essa parte vai ficar interna, dentro do paciente, e essa aqui vai ficar fora. Vocês viram que tem dois, ó, círculos aqui, como se fossem duas bolinhas, uma em cada lado. Isso aqui, o médico, ele vai fazer duas suturas, tá? Ele vai dar dois pontos, como eu falo no popular. Ele vai dar um ponto aqui e um ponto aqui. Ou seja, uma sutura aqui e uma sutura aqui. Para quê? Para não ter perigo desse catéter sair do paciente, para ele não se deslocar. Então, essa sutura, ela é feita para segurar o catéter venoso. Se eu perceber que a sutura, ela soltou, seja de um lado ou seja de outro, eu preciso imediatamente avisar o médico assistente desse paciente, porque ele precisa dar outra sutura aqui, porque de forma alguma ele pode perder esse acesso, porque é um processo invasivo, e imagina ficar toda hora passando catéter venoso central em paciente, não tem como, eu vou causar muito desconforto para esse ser humano. Então, eu preciso perceber, se escapar e avisar o médico, certo? Então, essa é a nossa aula de catéter venoso central. Eu trouxe aqui o desenho para vocês construírem já na mente essa imagem. Então, quando vocês chegarem no hospital, nos estágios, vocês vão olhar isso aqui e vocês vão saber que isso aqui é um catéter venoso central. Recapitulando que o catéter venoso central a gente utiliza mais para pacientes que estão fazendo quimioterapia, em situações de urgência, quando é um pronto atendimento de alta complexidade. Mostrei para vocês a região que é instalado o catéter. Então, isso é para a gente construir já na nossa cabeça essas imagens, de eu enxergar e já perceber o que que é, tá? Isso nos estágios a gente vai conseguir desenvolver mais. Certo? Então, gurizada, me mantenha à disposição para a gente trocar uma ideia. Se quiserem entrar no chat, a gente conversa, a gente vai trocando informação. E os dias estão passando, né? Daqui um tempo, daqui poucos dias a gente já encerra esse componente
E espero que no próximo componente que eu seja professor de vocês, e se eu for professor de vocês, que seja presencial, que a gente consiga estar mais próximo, tá? Então, agradeço, me mantenho à disposição de vocês, qualquer dúvida a gente vai conversando. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Aqui. Então, vamos nos falando, certo? Tchau, galera. Obrigado.